Se eu conseguir uma forma de conectar o que está aqui no Excel com o sistema de contabilidade que eu uso, cara, eu vou economizar muito tempo. Então eu lançava centenas de notas todos os dias, né? Na época que eu era estagiário. Então, pô, se eu conseguisse lançar isso numa planilha Excel, por exemplo, e muitas vezes o cliente mandava pra gente, que via aqueles garranchos, né? Aquela nota manual, não dá pra você saber o que estava escrito. O cara mandava uma planilha Excel, com o número da nota, todas as informações que vai ter que lançar no sistema estavam na planilha já. Então, eu só precisava de uma forma de transformar aquele dado em alguma coisa que o computador, que o sistema conseguisse ler. E aí, cara, tava tudo, sei lá, 50 notas já foram lançadas em alguns segundos. E eu comecei a buscar isso, comecei a ir atrás disso. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Antes da Automação Fiscal, um ambiente onde a gente discute qual o melhor comportamento, o mindset necessário para transformar problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Eu me chamo Marcos Amorim. No episódio de hoje, a gente vai tratar do seguinte assunto: por que aprender a transformar problemas fiscais e tributários em soluções automatizadas? Qual o que está por trás de tudo isso? Bom, excelente. De vez em quando alguém meio que, como é que me faz essa pergunta? Ele fala assim, cara, essa camisa que você usa aí de resolvedor de problemas, você não acha que isso afasta mais as pessoas? Eu já tive esse questionamento. Porque ninguém está querendo resolver problema. As pessoas estão querendo achar pronto. Por que resolvedor de problemas, né? Por que focar tanto no problema? Por que você não falar oportunidade, por exemplo? E eu quero usar a palavra problema porque eu vejo que ela traz para a gente algo que muitas vezes não está presente. Cada problema é uma oportunidade. E eu percebo que tudo gira em torno dos problemas. Quando está tudo bem, está tudo ótimo, tudo maravilhoso, você não muda muita coisa na sua vida, só você aproveita. Agora, quando está com problema, você vai ter que mudar, você vai ter que se mexer, você vai ter que se superar, você vai ter que aprender uma coisa nova, você vai ter que sair da zona de conforto. Então, o problema ele traz isso. Você pode encarar isso como, pô, que chato, eu vou ter que resolver esse negócio, eu não queria, tal. E você pode ver isso como uma oportunidade. Uma oportunidade de quê? Exemplo. Se você, hoje, por exemplo, está aqui, Escola da Automação Fiscal, ensinando um monte de coisa legal sobre automação, e por que a gente chegou nesse patamar, nesse nível de conhecimento? Não quer dizer que seja muito ou pouco, é só uma explicação. Porque a gente enfrentou problemas que a maioria das pessoas não enfrentou. Isso é um fato. E, ao enfrentar problemas que a maioria das pessoas não enfrentou, eu cheguei a um determinado nível de conhecimento e um determinado poder de ação. Sim. Um determinado poder de resolução. E isso se tornou o que para mim? Uma oportunidade. Então, hoje, eu uso esse conhecimento que eu desenvolvi para ensinar, faz muito conteúdo aqui gratuito, inclusive no YouTube, mas eu tenho treinamento pago com isso, eu tenho automações que eu faço por encomenda, isso me gera receita também. Eu tenho automação que a gente está construindo para vender no esquema de assinatura mensal, que é uma outra oportunidade. Eu tenho uma parceria com uma perita fiscal contábil. Eu não sou, inclusive, nem contador, né? Mas esse conhecimento, enfrentar esses problemas no meu dia a dia, me proporcionou estar envolvido aproveitar essas oportunidades. Então, toda vez que eu ouço a palavra problema, eu não enxergo problema, não ouço problema, eu ouço oportunidade. Porque eu sei que, cara, principalmente se, cara, ninguém conseguiu resolver isso aqui. Aí já mexe mais ainda com o meu brilho, porque eu quero resolver aquele negócio. Porque eu sei que se eu resolver aquilo, eu vou alcançar um patamar de ação que vai me permitir aproveitar uma oportunidade que a maioria das pessoas não estão aproveitando. Que legal. Então, em outras palavras, você está me dizendo que a automação fiscal te permite ressignificar a ideia de problema? Com certeza. E assim, vamos ser mais abrangentes. Não estou falando que especificamente, falar de automação fiscal porque é o que a gente faz aqui, né? Mas toda vez que você enfrenta uma determinada situação, isso te dá um poder. Quando você aprende a fazer algo que a maioria das pessoas não sabe fazer, isso torna você mais valioso. Então, assim, as pessoas falam muito de que a empresa não me dá oportunidade, eu não tive chance, coisas do tipo. Mas a grande verdade que eu vejo, né, e que aconteceu comigo, inclusive eu sempre gosto de falar, eu não sou contador, né? Então eu estou aqui ensinando para muitas vezes um monte de contador, um monte de gente que fez
mestrado, que fez especialização, né? E muitas vezes vem me perguntar, por que eu vou perguntar para o cara que não tem nem uma faculdade? Por que isso acontece? Por que esse efeito acontece? Porque eu aprendi a gerar resultados que são atrativos para as pessoas que estão acompanhando o canal. E como foi que isso se deu? Deu do enfrentamento dos problemas que eu tenho no meu dia a dia. Então você aprende algo que é muito valioso para esse mercado, para essas pessoas que nos acompanham, e naturalmente você passa a valer mais para essas pessoas. Se eu for falar a mesma coisa que eu falo aqui para quem me acompanha aqui no canal, que é da área fiscal tributária, para um cara que é, sei lá, de artes, cara, não vai ter valor nenhum para ele. Por quê? Porque os problemas que eu enfrentei não são problemas relacionados ao setor de arte. Sim. Agora, um cara que enfrentou esses problemas relacionados a esse setor e conseguiu acumular experiência e conhecimento a ponto de chegar num nível que a maioria das pessoas não consegue alcançar, ele é muito valioso. Quanto vale para você? Quanto vale tipo você contratar o Steven Spielberg para fazer um filme para você? Quanto vale? Vamos falar do George Lucas. Quanto será que o George Lucas vai pedir para fazer um filme para você? Porque o cara manja dos Paranauê. E ele passou por muito perrengue, né? Isso é. Cara, Marcão, você falando dessa forma, cara, eu percebo assim que existe uma limitação normalmente em todo tipo de mercado que decorre mais de um nível de percepção, cara. As pessoas, você está me falando puramente aí de percepção, cara, né? Você não falou nenhuma questão técnica, nem nada, absolutamente. Você está falando apenas uma forma diferente de perceber uma situação, né, cara? Isso, exatamente. Cara, eu sempre tive isso comigo, de procurar a forma mais. É meio que um toque, sabe? Um vício. Qual é a forma mais eficiente de fazer isso? Eu lembro que quando eu comecei lançando nota no sistema da contabilidade, e eu achava que eu perdia muito tempo. Porque eu tinha que entrar no sistema, clicar lá no botãozinho para abrir a janela. Aí eu tinha que mudar de aba, botar uma informação aqui, depois da tab, botar uma informação ali e tal. E eu achava todo esse processo muito lento. Falei, cara, se eu digitasse isso aqui numa planilha de Excel, ia ser muito mais rápido. Exemplo, número da nota. Então, o número da nota é sequencial, um embaixo do outro. Eu posso colocar os dois primeiros números, depois clicar lá na alça de preenchimento, arrastar, pum, já tenho todo o período lá preenchido. Eu consigo, inclusive, verificar se está faltando algum número ali ou não, à medida que eu vou preenchendo. Sim. Então, assim, tinha uma série de facilidades que eu percebia que eu tinha, se eu estivesse usando, por exemplo, o Excel, que eu não tinha usando o sistema. Então, o que eu pensei? Pô, se eu conseguir colocar informações no Excel, isso é fácil, qualquer pessoa consegue fazer. Mas, se eu conseguir uma forma de conectar o que está aqui no Excel com o sistema de contabilidade que eu uso, cara, eu vou economizar muito tempo. Então, eu lançava centenas de notas, todos os dias, né? Na época que eu era estagiário. Então, pô, se eu conseguisse lançar isso numa planilha Excel, por exemplo, e muitas vezes o cliente mandava pra gente, que via aqueles garranchos, né? Aquela nota manual, não dá pra você saber o que estava escrito. O cara mandava uma planilha Excel, com o número da nota, todas as informações que vai ter que lançar no sistema estavam na planilha já. Então, eu só precisava de uma forma de transformar aquele dado em alguma coisa que o computador, que o sistema conseguisse ler. E aí, cara, tava tudo, sei lá, 50 notas já foram lançadas em alguns segundos. E eu comecei a buscar isso, comecei a ir atrás disso. E aí você vai dando cabeçada, vai procurando entender como a coisa funciona. E o problema né? Mas o que é que eu estava buscando? O que é que eu estava mirando? Cara, naquela época eu nem estava mirando, por exemplo, a gente fala aqui que você ter o conhecimento de automação fiscal vai te permitir melhorar sua remuneração, ter mais tempo livre e reconhecimento profissional. É o que a gente vê acontecendo. É o caminho natural de uma pessoa que chega aqui muitas vezes com zero conhecimento de programação, zero conhecimento em Excel e começa a criar suas primeiras automações. Essa pessoa relata, primeiro, um ganho de tempo absurdo, depois, reconhecimento, que vem às vezes na forma de um aumento, de uma promoção, Sim. de um reconhecimento. Tem um aluno, inclusive, ganhou o troféu, né, uma premiação lá do escritório onde ele trabalhava por causa das automações que ele desenvolveu. O respeito das pessoas, né, você poder, por exemplo, parar 2 horas durante o expediente para estudar uma automação que você está desenvolvendo. Então, tudo isso é reconhecimento. E a gente percebe esse padrão acontecendo aqui, vez após vez. É muito difícil um aluno chegar aqui e dizer assim, professor, criei uma automação. E aí? Criei uma automação, só foi isso. Miseravelmente escreve, velho, eu fazia isso aqui em 2 horas, velho, agora eu estou fazendo esse negócio em 5 segundos.
E normalmente vem, pô, a galera ficou louca lá no escritório, cara. É um impacto isso mesmo. É como uma aluna sua, acho que eu ouvi um áudio, foi hoje, você me passou? Ela falou, quando você é picado com O bichinho da o bicho de automação. automação, já era. Isso foi de uma conversa anterior que a gente teve, né? Que ela falou assim, não é nem aluna, ela tá tentando entrar. E foi engraçado porque ela falou, estou desenvolvendo aqui a automação, pererê, parará, caixa de fósforo. E eu consegui fazer. Ela toda empolgada que ela conseguiu concluir e tal. Falei, pô, que massa. E ela falou que apresentou já no trabalho, que já teve uma repercussão lá e tudo. E falei, parece que o bichinho da automação fiscal te picou. Por isso que ela falou. Por isso que ela falou isso. Ela voltou no outro áudio e citou isso aí. E é isso, é como eu digo para os meus alunos, cara, eu só preciso fazer você chegar na primeira automação, a primeira solução. Porque a partir daí, você vai embora. Porque começa a ficar muito claro o retorno que você tem quando você adquire essa habilidade, quando você adquire esse conhecimento. E sim, não é um esforço de outro mundo. Não é a coisa mais fácil do mundo, mas também não é, são 4 habilidades. Né? Inserir, extrair, alterar e deletar informações de arquivos XML, de arquivos SPED. Não é uma coisa que você vai demorar uma vida inteira para aprender, mas é uma coisa que você vai usar a vida inteira. Perfeito, cara. Quando a gente fala assim, você precisa aprender automação fiscal para alcançar novos níveis profissionais. Essa é uma afirmativa real para você? Você entende que isso é uma necessidade mesmo? Eu vejo isso em 2 níveis. Exemplo, você tem que aprender automação fiscal para conseguir um emprego melhor. Tem um cara que entende isso como vou aprender isso, vou utilizar isso no meu dia a dia, vou me superar utilizando isso. E tem um cara que pensa, vou fazer um curso e vou botar isso no currículo. Então eu vejo esses 2 patamares. Então eu procuro ajudar o cara que quer aprender para a vida, que quer aprender, quer usar, quer aplicar isso no dia a dia. Um exemplo até de um aluno meu, Rafael Alves. Esse cara foi a minha primeira cobaia. Hoje a gente tem um método que a gente ensina aqui, que é o método DMI, né? Definir o problema, papel passo, os passos, implementar a solução. Para que isso? Para ter clareza sobre como que eu vou desenvolver a minha automação. E para, inclusive, construir essa automação de forma muito mais rápida. Do que eu construiria se eu não tivesse gasto 5 minutos, cara. 10 minutos estourando você vai gastar para fazer esse processo. É uma espécie de planejamento, mas que faz muita diferença na execução do projeto. Beleza, então ele foi a primeira cobaia, a gente tem até gravado aqui a live que eu fiz com ele, né? Um protótipo do método DMI. Isso deu super certo, graças a Deus. Todos os alunos que a gente tem hoje que alcançaram o resultado, alcançaram utilizando esse método. Né? E antes disso, a gente tem 0 alunos com resultado. Que eles não conseguiram chegar, não conseguiram pegar o que estavam estudando ali e aplicar na situação real do dia a dia. E aí eu fui pesquisando, fuçando, como é que eu fazia na minha época, né? E aí eu cheguei nesse método. Pega o método, aplica nos alunos, todo mundo que chegou no resultado chegou utilizando o método. Beleza. E aí o que aconteceu? Esse cara, que foi a cobaia lá, tal, que me ajudou a dar origem a tudo isso, ele fez uma automação recentemente para enviar e-mails da DIF, arquivos da DIF. Então, não foi nem para ele, foi para um colega dele. Me engano, uns 160 e-mails. Beleza, ele foi lá, correu atrás, a gente fez com as 2 semanas, tirando dúvida comigo e tal, conseguiu criar o negócio. Entregou lá pro colega, o colega foi lá, disparou. E aí, esse amigo dele fez, ele tirou um print, mandou pra gente, lá no grupo do Telegram, né? Que o colega de trabalho dele fez um post para ele no LinkedIn. Sim. Agradecendo, falando assim, cara, muito obrigado, tinha 160 e-mails para enviar, você conseguiu transformar um trabalho que ia demorar horas, acho que foi 6 minutos, todos os e-mails foram enviados com anexo e tudo, tal. Tipo, você acabou de tornar impagável, tipo, uma dívida que eu já não conseguia pagar, e tal, e aí ele compartilhou essa postagem do amigo com a gente lá no grupo de alunos. E eu até falei assim, cara, isso aí não é um depoimento, isso é uma declaração de amor. É muito agradecido, né, cara? Muito agradecido. O colega dele, ele trabalha ali do lado do dia a dia. E aí eu lembro que ele falou assim, cara, é disso que se trata, no final das contas. É o sentimento de que você fez a diferença na vida da outra pessoa. Né? Então ele enfrentou um problema que nem era dele, olha que maluco, que cara doido, pegar um problema que não é dele para poder resolver. Né?
E o resultado, ele também não vai aproveitar. Porque o cara que é responsável pelo trabalho feito, ele que enviou 160 e-mails em 6 minutos. Sim, o mérito Né? ficou para ele lá, né? Ficou pro cara lá. Mas por que ele fez isso? Porque ele sacou, ele entendeu isso. Cara, esse conhecimento que eu estou desenvolvendo aqui, eu vou poder usar ele para diversas outras coisas depois. Não é só eu vou usar para isso aqui e acabou, nunca mais vou usar isso. Eu acho que você entender isso torna você. A gente tem um termo que eu gosto de usar aqui, que é a cultura da mediocridade. Que é. As pessoas dão um peso muito grande para a palavra medíocre, mas na verdade você está na média. Você faz a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Se você está fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo, você está na mediocridade, você está na média ali. Então, você entender isso torna você anti-medíocre ou anti-médio. Por quê? Você começa a perceber o seguinte: cada problema é uma oportunidade. Cada problema que cai no meu colo eu vou resolver, porque se eu me colocar um degrau acima. Não para você ser melhor do que os outros, mas para você poder aproveitar melhor as oportunidades que forem surgindo para você. Tinha um político, acho que é Thomas Jefferson o nome dele, que ele fala assim: sorte é o encontro entre a oportunidade e o preparo. Então, quando você resolve um problema, quando você transforma um problema numa solução automatizada, o que você está fazendo? Você está aumentando a sua probabilidade de ter sorte. Ou seja, apareceu uma oportunidade no momento que você está bem preparado. Quando esse cruzamento acontece, as pessoas vão dizer que você teve sorte. Sim. Na verdade, você estava bem preparado e viu uma oportunidade, foi lá e aproveitou. Encarar os problemas como oportunidades leva você a isso. Marcão, você hoje enxerga ou entende que você está construindo um novo profissional, cara? Como é que você enxerga os seus alunos, cara? Sobretudo esses que já estão tendo resultado, assim. Posso ser sincero? Foda-se os alunos. Eu estou procurando cada vez mais, mais com carinho, né? Eu estou procurando cada vez mais aprofundar nisso que eu curto demais fazer o que eu faço. Né? Então, assim, cada vez que alguém traz um problema, cada vez que alguém traz uma situação nova, eu quero aprofundar e eu quero resolver aquela parada. Pouco importa o número de alunos. Pouco importa o número de alunos, pouco importa. Às vezes o cara fala assim: professor, eu não quero tirar dúvida, eu não quero te perguntar porque é uma dúvida muito besta. E aí eu poderia dizer assim: mãe, então estude aí, depois você me pergunta. Eu falo: velho, tá maluco? Você tá me pagando pra te ensinar essa parada. Você tem que perguntar. Imagina, você me pagou e não vai me perguntar o negócio. Vou ganhar dinheiro no mole? Então pergunte. Você tá aqui para isso. Lá no grupo eu coloco: cara, não existe pergunta besta. Então, eu procuro estar o tempo todo buscando novas maneiras de fazer aquilo que eu sempre fiz. De forma mais eficiente, de forma mais rápida, de forma mais prática. E a gente está constantemente evoluindo a forma de fazer e constantemente eu estou alimentando os alunos com essas novidades. Cara, descobri isso aqui. Né? Então eu não fico segurando para mim, aprendi isso aqui, vou guardar só para mim, não vou ensinar para ninguém. Por quê? Porque eu percebi que quanto mais eu ensino aquilo que eu aprendi, ou as coisas novas que eu descobri, mais coisa nova eu descubro. Então eu consigo avançar ainda mais. Então eu consigo chegar em patamares ainda maiores. Justamente porque eu estou compartilhando essa novidade, essa coisa nova que eu descobri, que eu não vou ensinar ninguém para guardar só para mim. Se eu fizer isso, vai chegar um momento que alguém vai alcançar esse patamar de conhecimento e vai seguir. O que é que faz você continuar avançando e crescendo? É você estar exposto às situações. Compartilhando essa Compartilhando. Né? Quando eu trago algo novo para um aluno, por exemplo, cara, aprendi isso aqui novo, ó, pega lá e usa. O cara pega e usa. Aí dá um problema. E eu nunca vi aquele problema. O que é que vai acontecer? Eu vou ter que pegar aquele problema, vou ter que estudar, vou ter que entender o que está acontecendo, vou ter que. A gente costuma usar aqui uma brincadeira que é o método da peteca. Pesquisar, estudar, testar, errar, corrigir e acertar. Então a gente faz esse processo. Então, quando eu trago algo novo para o cara, funcionou bonitinho, tá aqui e tal, ele vai lá, aplica, deu erro. Ele não vai saber resolver o negócio, na maioria das vezes. Vai trazer para mim, professor, deu esse erro aqui. E agora? Eu não sei, nunca vi esse problema. Vou pesquisar, vou estudar, vou testar, vou errar, corrigir, vou acertar. Vou dizer, cara, tá aqui, é assim que resolve o problema. Da próxima vez que alguém aparecer com esse mesmo problema, eu já sei resolver. Entende? Entendi. Aí esse cara traz outro problema. Esse cara que eu ensinei isso não dá esse erro, dá outro erro. Ele vai trazer isso para mim, eu vou fazer esse processo, eu vou avançar um pouco mais no conhecimento acerca daquele assunto e eu vou estar sempre subindo de patamar.
E o cara que está aprendendo comigo, ele está aprendendo o que eu estou trazendo para ele. Então, se ele quiser me passar, por exemplo, em nível de conhecimento, ele vai ter que ter mais experiências relacionadas a isso do que eu estou tendo. E quando eu tenho 100, 200, 300 alunos tendo problemas das mais diversas formas, né, possíveis e imagináveis, e eu estou envolvido com isso, eu estou ajudando a resolver os problemas, cara, quanto de experiência eu estou agregando? E o quão melhor profissional eu estou ficando? Quanto mais oportunidades eu consigo aproveitar por conta disso? Pô, show de bola. Poxa, agora você falando dessa forma, eu entendo. A gente chegou até a ter uma discussão. Pô, Marcão, você já está com uma escola já em processo de consolidação, você está tendo uma quantidade boa de alunos. Por que ainda você quer estar no campo de batalha, cara? Atendendo o cliente final e tal. E você falou, cara, não sei porquê, mas tenho sede de estar ali no campo de batalha mesmo. Porque assim, velho, eu vou, sei lá, aprendi isso aqui, beleza. Como a gente fala, né? Nós não somos profissionais de programação que aprender um pouco da área fiscal tributária. Somos profissionais da área fiscal tributária que aprender um pouco de programação. Se fosse o contrário, beleza. Eu aprendi essas 4 habilidades, inserir, alterar, extrair, deletar, boa, não precisa aprender mais nada. Só que não, eu trabalho na área fiscal. Na área fiscal as coisas estão mudando o tempo inteiro. Então, o que ontem era certo, hoje já está errado. O vídeo que aconteceu aí com a exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. E que talvez aconteça de novo com a questão do imposto de renda e da contribuição social. Aqui amanhã sai aí uma liminar, não sei se você que entende desse negócio de lei aí, dizendo que, ó, a partir de hoje vocês podem excluir o ICMS da base do imposto de renda e da contribuição. O que é que vai acontecer? Nova enxurrada de demandas aí. Nova enxurrada de demanda. E aí? Eu já tenho experiência do PIS e da COFINS. Será que vai ser mais fácil ou vai ser mais difícil para mim resolver esse problema do IR? Entende? Então, se eu tivesse me esquivado, por exemplo, de resolver esse problema quando aconteceu, e agora, e essa é uma oportunidade que eu acho que ainda é maior, né? Maior. Então, tem uma oportunidade maior chegando. E aí, eu não quis aproveitar a primeira, porque ia dar trabalho, e aí eu quero aproveitar a segunda. Eu vou ter que fazer todo o processo que eu deixei de aprender na primeira e consolidar, acumular isso na segunda experiência, nessa segunda exclusão aí. Vai dar muito mais trabalho. E talvez eu perca essa. Cara, quando você fala de onda, eu acho assim, poucas pessoas da área fiscal tributária utilizam essa expressão. Normalmente são empreendedores, caras mais dinâmicos, que estão constantemente criando coisas novas, que você fala essa questão de onda, cara. O que quer dizer isso para você, cara? A onda é a oportunidade do momento. Uma outra oportunidade que eu vejo que uma onda que está passando nesse momento que a gente pode, você que está do outro lado pode aproveitar. Cara, a gente está vendo a inteligência artificial começando a se estabelecer. A onda está vindo. Vai chegar um momento, estava conversando com uma seguidora, ela me falou, cara, tá muito difícil se manter no mercado só com conhecimento básico de Excel. Só com conhecimento de Excel. Eu preciso aprender automação fiscal. Ela me falou isso. Beleza. E isso me fez perceber uma coisa. Cara, a onda tá chegando. Então, o que vai acontecer? Quando a onda passar, vão ter aqueles que pegaram a onda, surfaram nela, vão ter os que ficaram. E aí, os que ficaram, depois, eles vão querer pegar a onda e já não dá mais. Você vai ter que... Porque entenda o seguinte, não tem praticamente ninguém da área fiscal tributária que saiba criar automações fiscais. Beleza. Quando acontece de você criar uma automação fiscal e apresentar no seu ambiente de trabalho, o que acontece com você? Eu estou vendo isso aqui todo dia acontecendo. O cara, além de ganhar mais tempo, reconhecimento profissional, normalmente aumento de remuneração. Falo aumento de remuneração porque um é salário, para o outro é honorário, para cada um vai ser uma coisa diferente. Mas a gente vê esses 3 padrões acontecer. O cara que aprende hoje, nesse momento que eu estou falando aqui, 2023, a criar automações fiscais, ele tem mais tempo livre, aumento de remuneração e reconhecimento profissional. Só que isso vai ser assim para sempre? O mercado vai estar para sempre carente desses profissionais? Eu acho que não. Vai chegar um momento que a onda passou. O que a onda passou? Quando chegou o computador para trabalhos de escritório, por exemplo, você tinha a galera que sabia usar computador e a galera que não sabia usar computador. Quem aprendeu a usar o computador, quem sabia usar o computador, ficou, surfou a onda. Quem não sabia foi procurar outra coisa para fazer. Então, dentro desse ambiente, desse momento que a gente está vivendo agora, eu enxergo da mesma forma.
está na área fiscal tributária, passando por um momento que é tipo, vai ser cada vez mais necessário, não é, eu acho que as pessoas não sacaram isso, não é um software, não é um sistema que resolva tudo, é uma pessoa que saiba lidar com a dinâmica da área fiscal e tributária e traduzir isso em funcionalidades para resolver os problemas do dia a dia. Eu não acredito que você vai ter um software que vai resolver tudo. Por quê? Cara, a gente está num país que a legislação muda 400 vezes por dia. A média é de 400 alterações na legislação por dia. Fora aqui no Brasil, judiciais que tem impacto na... Fora tudo isso aí que está acontecendo, né? As quebras. Então, cara, não tem como você criar um sistema perfeito que vai resolver tudo para você. O que é que você precisa? De pessoas capacitadas que consigam enxergar. Cara, mudou hoje. Beleza. Vamos fazer a adaptação necessária para a gente conseguir resolver esse problema. Amanhã mudou de novo. Opa, peguei, li, entendi. Já vamos pegar isso e implementar. E é por isso que o DMI ele casa tão bem, né? Porque eu pego a legislação, entendi, opa, é um problema novo, é um novo objetivo. O objetivo é esse, como é que a gente vai fazer? Na legislação está dizendo assim, 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 pronto. Pegar e implementar. Então, digamos que você demora uma semana, você demora 15 dias para fazer. É muito mais rápido do que qualquer sistema conseguiria fazer. Mais rápido que um feedback de um suporte de sistema. Né? Perfeito. Isso está acontecendo agora, em tempo real. Eu estou fazendo uma processo de perícia de posto de combustível, a gente nunca tinha pego. Pegamos porque o cara que era responsável tá atolado, trabalha até o pescoço, ele não entende sobre automação fiscal, é um idoso, e ele simplesmente ia perder aquele processo, não sabe como é que faz para utilizar essas ferramentas, né? E aí falou, cara, me dá isso aí, eu vou tentar, de alguma forma, salvar esse cara, se a gente conseguir, beleza. Se a gente não conseguir, você não ia conseguir atender o cara mesmo, tá tudo certo. A gente pegou a documentação desse cara, só de nota fiscal de venda, modelo 55, não estou falando de cupom, são mais de 70 mil notas. E aí, como é que você analisa esse volume de notas fiscais? Você tem 3 dias para poder fazer para defender esse cara. LMC, registro lá dos combustíveis, tanque e tal. E aí a gente está analisando essas informações, analisando esses dados, descobrimos algumas coisas. Basicamente, 4 dias, dentro de 5 anos, pega 365 vezes 5, achamos 4 dias que esse cara errou lá o preenchimento do LMC, deixou vazio onde ele deveria ter preenchido. E aí isso deu um impacto no saldo de estoque de combustível dele. Ou seja, encontraram uma possível linha de defesa aí, uma possível linha de defesa. E aí, cara, como que eu vou encontrar 4 dias no universo? Não sei nem quantos dias dá isso, sei lá, vou botar mais de 1000 dias, né? Com certeza. Então, como que eu ia achar essa informação fazendo isso de forma manual? Muito pouco provável. Eu tenho um sistema que faz isso, que faz análise de auditoria de SPED. Pô, será que esse sistema ia conseguir encontrar isso? Digamos que sim, beleza, você se armou. Digamos que não. Pô, mas eu preciso que ele faça essa análise. Suporte, é o seguinte, eu estou com uma situação aqui, eu tenho 3 dias para resolver. Eu preciso que você gere um relatório para mim assim. Será que eles iam fazer? Esquece. Não ia. Então, assim, isso é uma oportunidade. Isso é um problema, por um lado. Por outro lado, é uma oportunidade. O cara tá abarrotado, tá quase se aposentando lá. Cheio de processo para poder defender que ele não consegue defender. Cara, me dá isso aí. Se eu conseguir defender esse processo para esse cara, será que ele não vai me trazer mais? A gente nem terminou esse, ele já trouxe mais 2. Não só nisso, eu tô pensando também, olha como é a coisa tão dinâmica. E é verdadeiramente uma nova onda. Olha o desdobramento disso aí, meu pô. Não só a defesa em si, você pode baixar drasticamente o impacto que isso terá no caixa de uma empresa dessa. Eu não sei nem quanto é o valor desse alto aí, mas com certeza deve ser mais de 1 milhão. 2 milhões. E também, a partir daí, o quanto você pode aprimorar as informações dentro do sistema e toda a rotina operacional dele, né? Operação consultoria, auditoria desses arquivos dele todo mês, saber se as informações estão batendo, o que está lá nele. Porque assim, o que é que está lá na LMC? Quanto que eu recebi de combustível, quanto que eu vendi. E aí tem uns ajustes lá que realmente vai ter que ser feito manual. Mas eu consigo auditar, por exemplo. O que é que tem que estar lá naquele dia que eu recebi? O que eu comprei de nota fiscal. O que é que tem que estar lá na saída? O que eu vendi. Então, eu consigo fazer essa auditoria. Verificar nos documentos fiscais o que ele recebeu, o que ele vendeu. E se isso está aparecendo lá no registro, no LMC. Dá para a gente fazer essa análise. E aí eu consigo. Digamos que, por exemplo, cara, você realmente está todo errado. Não tem jeito, não vai dar para baixar. Muito pelo contrário. Por mim, você pagava 3 milhões de auto de infração. Mas tem o seguinte,
eu consigo te ajudar a evitar esse problema daqui para frente. Porque, ó, deixa eu te explicar o que foi que aconteceu. Você não conseguiu salvar o cara. Mas você entendeu por que ele caiu naquela situação. Tem isso. Cara, você caiu nessa situação por causa disso, disso, disso e disso. Para você não passar mais por isso, você precisa fazer isso, isso, isso e isso. E eu te presto esse serviço. É outra oportunidade. Não, é outra dinâmica. Isso me faz lembrar, sabe o quê? Você vê que são tecnologias diferentes, mas tem a mesma lógica de ser adaptável à situação imediata. Por exemplo, tá vindo aí a tecnologia, acho que alguns lugares já estão mais consolidados, que é aquele scanner 3D, você viu? Tem um aparelhinho, ele escaneia, você faz algo, um objeto, né? E segundo essas empresas de tecnologia, vai chegar um momento que qualquer pessoa dentro de casa vai popularizar isso, vai poder construir qualquer tipo de objeto. Por exemplo, alguma coisa para não bater na quina da mesa, ou um pequeno copo, uma caneca. Então, vai surgir um novo mercado em que qualquer pessoa pode criar situações, soluções imediatas ali com scanner 3D. Aí você fala na questão... Impressora 3D. A impressora 3D. Ou eu falei scanner? Foi. Impressora 3D. Impressora 3D. Impressora, desculpe. Tranquilo. E eu vejo muito essa mesma lógica, de você alcançar essa habilidade de automação fiscal e poder ter um ferramental para resolver situações imediatas, né, adaptáveis a determinada situação. Né? Perfeito. Nesse momento o mercado está completamente aberto. Como eu falei, vai chegar um momento, hoje, qualquer pessoa não sabe, tipo, se você for contratar um cara e o cara não souber o que é um computador, cara, você achou, deu na Mega Sena ao contrário, né? Tá louco. O cara que não sabe o que é um computador. Né? O cara que não sabe usar um computador. É algo muito raro de acontecer hoje. Vai chegar um momento em que isso vai ser uma realidade também. Vai ser muito raro ter uma empresa que não tenha um profissional, eu chamo de resolvedor de problemas, que não tem um nome mais bonito para dar ainda, mas que não tem um resolvedor de problemas. Que não tem um cara lá capaz de pegar um problema, analisar, aplicar lá um objetivo, mapear os passos e implementar uma solução. Sei lá, em 7 dias aquilo está na mão da empresa, ela já está fazendo aquilo acontecer. Cara, é fantástico. E você, só para a gente encerrar, chegou num ponto, você percebe que cada vez que você vai falando da transformação que a automação permite a um profissional da área fiscal, não é a automação em si, é a habilidade de reagir a problemas, né, cara? Eu acho que esse é o grande, essa é a grande onda, cara. Exatamente. E de tudo que a gente procura ensinar aqui, isso é o mais importante. Não é você saber fazer linhas de código. É você saber reagir a um problema real. Perfeito, cara. Show de bola. Gente, eu não sei se vocês gostaram, mas a gente cada vez mais tem trazido conteúdos focados nesse novo mercado que é a automação fiscal. E como o professor Marcos Maurinho falou, ele gosta muito de falar nisso, é de fato uma nova onda que está começando. Por isso eu te convido a vir com a gente, a conhecer o canal do YouTube do professor Marcos Amorim. Tem muita coisa em torno desse assunto lá. E também, se necessário, fazer qualquer questionamento dele aqui no chat. O professor é bem aberto a trocar ideias com os seguidores, né? Com certeza. Então é isso. Fico para a próxima. Um abraço para todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.